Salve Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X multiplicando as suas chances de aprovação. Galera, eu sou o Knup e como prometido estamos de volta, né, com a corrida eleitoral de 2018. Agora vamos falar sobre as candidaturas mais à esquerda do espectro ideológico. Como nós falamos na semana passada, né, no vídeo passado, se é que você assistiu na semana passada, né? Enfim, sobre a necessidade, né, de um debate forte econômico esse ano. Isso já aconteceu em 2014, né? Nós vimos ali naquela eleição, né, bastante acirrada entre a ex-presidenta Dilma e o senador Aécio Neves, um debate muito forte entre uma maior ou uma menor intervenção do Estado, né? Então, de qualquer maneira, esses caras que estão aqui, de alguma maneira, vêm falando sobre o papel do Estado. É interessante notar que a candidatura da Marina Silva não se coloca muito claramente em relação à esquerda e direita. Nós optamos por colocar a candidata aqui, junto com a esquerda, pelo seu histórico, né? Foi membro do PT durante muitos anos, inclusive de uma corrente comunista dentro do PT lá nos anos 80. Então, enfim, é uma pessoa que tem um histórico dentro, enfim, do que a gente convencionou chamar de esquerda. Então, bora lá. Galera, o primeiro cara aqui é óbvio que a gente tem que falar sobre ele, né? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso há mais de um mês agora, né? Tá caminhando para 2 meses de detenção. É bom dizer que essa pesquisa, né, da CNT-MDA foi encomendada, né, foi feita em maio, ou seja, ele já estava mais de um mês recluso. Inclusive, nessa pesquisa, né, perguntaram às pessoas o que elas achavam da prisão do ex-presidente Lula e, grosso modo, metade das pessoas achavam justa e a outra metade achava injusta. Então, assim, realmente é um debate que vem acirrando, né, a sociedade de uma certa forma. Então, o ex-presidente Lula aparece com 32,4% das intenções de voto em primeiro lugar. Se você pensar, né, como nós vimos no vídeo passado, que o segundo colocado é o Bolsonaro com 16%, significa que o Lula tem o dobro das intenções de voto em relação ao segundo colocado. Então, um desempenho surreal, né, galera? De um cara que tá preso, assim, né? E com diversas denúncias de corrupção que param sobre ele. Não me cabe aqui dizer se, enfim, se essas denúncias procedem ou não. O fato é que elas existem. Então, ele continua em primeiro nas pesquisas de intenção de voto. E o probleminha, né, que a gente está vendo aqui é a enorme rejeição, né, que o ex-presidente Lula tem, de 46,8%, né, do eleitorado. Vale lembrar que, ao contrário do candidato Bolsonaro, aliás, ao contrário de praticamente qualquer candidato aqui, né, galera, o ex-presidente Lula é conhecido por provavelmente 100% da população brasileira, já que foi presidente da República, né? Durante 8 anos, teve um mandato bastante pungente, né? A economia cresceu bastante durante aquele período. Foi um cara, ele ganhou projeção internacional, né? É um cara que tem um histórico, né, em relação, enfim, desde a ditadura militar, o movimento operário, né, de São Paulo e tudo. Tem toda a história da infância dele, né, da vinda dele, né, do Nordeste aqui pro Sudeste. Então, é um cara que tem uma história muito forte, né? E acabou chegando à presidência da República. Então, de fato, essa rejeição aqui é preocupante, né, para os adeptos aí, né, à candidatura do ex-presidente Lula, já que ela significa que são 46% dentro de 100% mesmo, assim, porque todo mundo o conhece, né? Então, isso aqui é um dado preocupante. E o dado talvez mais preocupante ainda para o PT, né? E aí é bom a gente entender, né, qual é a estratégia que o Partido dos Trabalhadores vem adotando. Apesar de algumas declarações de dirigentes, de pessoas do PT, né, mesmo o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, né, ex-ministro, alguns governadores, né, como o governador do Ceará, Camilo Santana, que vem dando indicativos, né, do PT de repente vir a apoiar alguém, especificamente, né, a possibilidade de apoiar o pré-candidato pelo PDT, Ciro Gomes. E esse debate está interditado dentro do PT, né? Nós sabemos que a atual presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, não trabalha com outra possibilidade, segundo ela própria, né, segundo as entrevistas que ela dá, ela não trabalha com outra possibilidade que não seja a candidatura do próprio Lula à presidência da República, ainda que eles façam o registro da candidatura com o ex-presidente preso. É claro que assim, a gente vai ter que ver se o TSE vai liberar a candidatura dele. Isso é uma outra coisa. Não sei se talvez o PT consiga uma liminar no STF para registrar o ex-presidente Lula como candidato. Fato é que, se isso acontecer, galera, nós vamos ter uma campanha eleitoral com os candidatos presos. E a gente não sabe exatamente o que vai acontecer se o cara ganhar. A pena revoga? Quer dizer, é uma situação bastante extraordinária que a gente está vivendo, né?
trabalha-se no meio político com a probabilidade de que o ex-presidente Lula não será candidato, de que a sua candidatura será impugnada com base na lei da ficha limpa e ele não será candidato. Aí aquilo, o PT já falou sobre colocar alguém, né, que seria uma espécie de anticandidato, que iria para os debates só para falar que o Lula é preso político, para denunciar enfim, não ia participar do debate em si, né? E aí ele seria uma espécie de anticandidato ali, só para marcar uma posição do partido, né, como um perseguido político, especificamente na figura do ex-presidente Lula. Há os setores do partido, né, que flertam com a candidatura do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que aparece com 2,3% das intenções de voto. É uma diferença brutal em relação ao ex-presidente Lula e, pior, ele aparece com um índice de rejeição muito próximo, né, ao ex-presidente Lula. Então nós temos aqui essa equação que o PT vai fechar. Resta saber o que o PT vai fazer. É possível que ele, inclusive, boicote as eleições, né, que não participe da eleição presidencial e não apoie ninguém. Embora isso também não seja muito enfim, não apareça com muita força no partido, já que mantém-se o foco, né, na candidatura mesmo do presidente Lula. Então, vamos ver, né, quais serão os próximos passos, né, desse xadrez aí, né, entre Lula, PT e a justiça, especificamente a justiça eleitoral. De qualquer maneira, ele continua sendo um candidato muito forte, um cabo eleitoral muito forte, apesar da sua rejeição. Gente, a segunda colocada aqui, né, dentro desse espectro é a candidata Marina Silva, que aparece com 7,6%, né, das intenções de voto no cenário com o Lula e 11,2% sem o Lula, ou seja, ela é uma das grandes beneficiárias da saída do Lula, né, enfim, da corrida eleitoral. Então, nós temos aqui, né, nós já conseguimos ver uma certa transferência de votos, né, do Lula para a Marina e também do Lula para o Ciro, como a gente vai falar daqui a pouco. A Marina Silva, galera, nós sabemos, né, foi candidata à presidência nas últimas 2 eleições, inclusive na última ela foi candidata pelo PSB, né, após a morte trágica lá do ex-governador Eduardo Campos, naquele acidente de avião. Então, a Marina se coloca mais uma vez como candidata à presidência, né? Vamos lembrar que aqui a principal base, né, do discurso dela, primeiro, a ética na política, de fato, é uma mulher que foi senadora, que foi ministra de Estado, contra ela não para nenhuma denúncia de corrupção, né? Então, a Operação Lava Jato não chegou a ela, enfim, então nós temos aí essa questão, né, que nós sabemos que esse conceito, né, da honestidade do candidato será uma coisa importante para os eleitores esse ano. Além disso, nós temos o debate ambientalista também, né? Marina Silva é uma personalidade conhecida no mundo, né, pela sua pauta, né, ambientalista, inclusive o partido dela, né, a Rede Sustentabilidade, é um partido que é criado muito dentro dessa lógica, e isso é uma questão importante porque, por exemplo, o candidato Jair Bolsonaro, o pré-candidato, né, Jair Bolsonaro, declarou que acabaria com o Ministério do Meio Ambiente, que poderia juntar tudo e ser tudo o Ministério da Agricultura. Quando nós sabemos que os agricultores, de maneira geral, né, principalmente nós estamos falando aí dos grandes latifúndios, gostariam de regulações mais flexíveis, né, para que eles tenham menos custos, né, na sua produção, ao passo que pessoas como a Marina vêm defendendo uma regulação mais rígida em relação ao meio ambiente, né, em relação ao combate ao desmatamento, entre outras coisas, né? Então, isso é uma grande base para ela, que inclusive se aproximou aí, né, de setores empresariais, economistas liberais, e inclusive defendeu o tripé macroeconômico, né, liberal, né, nas eleições de 2014, e parece que essa agenda vai continuar dentro da candidatura da Marina Silva. O principal empecilho que ela encontra, é claro, né, a precária estrutura de partido, né, a Rede Sustentabilidade é um partido com poucos deputados, com poucos parlamentares de maneira geral, que não tem uma expressividade muito grande, então resta saber como que ela vai conseguir chegar, né, aos setores mais enfim, aos rincões do Brasil, né, para poder fazer a sua campanha. Então isso, sem dúvida nenhuma, é um grande empecilho dela, até para conseguir apoio, né, galera? Nós sabemos que a questão do apoio de outros partidos para conseguir tempo de televisão também é uma questão importante. Então vamos ver se a Marina consegue articular algum desses apoios. De qualquer forma, é uma candidata com bastante força, inclusive em cenários de segundo turno, né? No segundo turno, porque assim, o ex-presidente Lula ganha em todos os cenários de segundo turno. Sem o presidente Lula,
o Jair Bolsonaro ganha em todos os cenários de segundo turno, exceto quando disputa com a Marina Silva, quando nós temos o empate. Então, de fato, é uma candidata aí que vale a pena a gente prestar atenção, né? Apesar desses pesares aí que a gente mencionou. Gente, a candidatura do Ciro Gomes, né, uma candidatura que vem crescendo bastante, né, que vem conseguindo adeptos. O Ciro Gomes é um cara, como ele mesmo se coloca, né, que está tocando aí um projeto de centro à esquerda, né, então vem flertando com setores empresariais, né, inclusive querendo que o Steinbrück, né, que é um empresário importante, seja o vice na chapa dele. Ele se filiou recentemente ao PP, Partido Progressista. Enfim, resta saber se isso vai acontecer mesmo. E de qualquer forma, nós sabemos, né? Ciro Gomes foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, então se coloca como foi ministro da Fazenda no governo Itamar, no finalzinho do governo Itamar, foi ministro da Integração Nacional no governo Lula. Então ele se coloca como um homem experiente, como um cara que já comandou a economia do país, que já comandou o Estado, que já administrou, então um cara que tem experiência, enfim. Ele coloca essa questão, né? Vem falando com bastante força, né, com bastante veemência, sobre interferir sim, né, na economia de maneira mais direta, inclusive vem falando em repatriar, em desapropriar os campos de petróleo que foram vendidos durante a administração Temer, em revogar a reforma trabalhista, em enterrar a reforma da Previdência, tal como o governo Temer, né, propôs. Então é um cara que vem defendendo de fato pautas mais à esquerda, inclusive vem fazendo, né, vem participando de eventos com grupos de estudantes que tem uma tendência histórica no Brasil, né, a estar mais aliados à esquerda, principalmente ao PCdoB, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco. Alguns probleminhas, né, e é bom dizer também que com a desistência da candidatura do Joaquim Barbosa, o Ciro Gomes vem tentando trazer o PSB para dentro, né, para tentar uma articulação mais à esquerda. E aí o que é importante, né, galera? Vamos pensar que a família, né, Ferreira Gomes já governou o Ceará 3 vezes, né? O irmão do Ciro, né, o Cid, foi governador 2 vezes e o Ciro também foi governador do Ceará. Então ele tem uma grande chance de conquistar a maior parte dos votos do Ceará. Com o apoio do PSB, ele conquistaria boa parte dos votos de Pernambuco. E com um PT enfraquecido, e especialmente se o PT vier a boicotar a eleição, ou enfim, qualquer coisa, qualquer movimento um pouco mais assim, né, do PT, a tendência é que ele tente abocanhar esses votos do Nordeste, onde nós sabemos que o PT é bastante forte. Então é uma candidatura que já chega com bastante força a partir, né, dessa parte aí de cima do nosso país. Então, o apoio do PSB é uma coisa importante que ele vem tentando ganhar, assim como o apoio do PCdoB, da Manuela Dávila. E por isso nós colocamos a Manuela aqui, né, do Partido Comunista do Brasil, que tem 0,5% das intenções de voto no cenário com o Lula e 0,9% sem o Lula. Então ela dá uma crescida aqui, né, quando o Lula não tá na pesquisa. O que é importante, galera? O PCdoB hoje governa o estado do Maranhão, né? Vamos lembrar que o estado do Maranhão em 2014 elegeu o Flávio Dino, né, governador, que, enfim, pela primeira vez a família Sarney, né, o candidato da família Sarney, desde, sei lá, a ditadura militar pelo menos, não mais comanda aquele estado. Então a maior parte dos prefeitos é do PCdoB. O que significa que se Ciro Gomes conseguir o apoio de Manuela Dávila, é mais um estado do Nordeste do Brasil que de repente ele traz para junto dele, né? E aí vamos lembrar que caciques como Renan Calheiros e Eunício Oliveira não tendem a apoiar os candidatos, né? Um eventual candidato do PMDB, no caso o próprio Henrique Meirelles, né? Já que preocupados com a reeleição e por serem de estados do Nordeste, tendem a apoiar uma candidatura mais à esquerda. Então, é um cenário que pode favorecer o Ciro Gomes, especificamente se o PT chegar enfraquecido até outubro. Então, é uma coisa aí que a gente vai precisar ver. Além disso, o Ciro vem tentando articular, né, um apoio de partidos do assim chamado centro, especificamente abrindo conversas com o PP, o Partido Progressista, de modo a conseguir maior tempo de televisão e também depois, né, já pensando em uma eventual base parlamentar, né? O Ciro vem tentando antagonizar bastante com o Bolsonaro, já que também pesa contra o Ciro Gomes a ideia da língua solta, né? Então você tem aí, enfim, diversas declarações dele que são um pouco, digamos assim, polêmicas, né? Foi o adjetivo que a gente usou pro Bolsonaro. E aí vamos
usar o mesmo aqui para o Ciro, né? Por exemplo, ele falou que diante de uma prisão arbitrária, né, da possibilidade de uma prisão arbitrária, ele receberia, segundo ele, né, a turma do Moro, a bala. Ou que se estamos de fato diante de um golpe, diante de uma situação de perseguição política, a gente deveria levar o Lula para uma embaixada. Enfim, algumas declarações dele, mesmo a declaração, né, de cunho machista em relação a Patrícia Pilar lá na eleição de 2002, né, vem sendo recuperada. E ele vem tentando se defender, né, dizendo que comandou a economia do Brasil, comandou um Estado e jamais cometeu um desatino. Então, é uma tentativa aí de se desvencilhar, né, dessa ideia de destemperado ou de uma pessoa que não pensa antes de agir. E antagoniza com o Bolsonaro porque os dois têm alguns comentadores vêm falando, né, sobre essa ideia da não hipocrisia na política, né, e o Bolsonaro surfa numa determinada onda de dizer, olha, eu falo aquilo que muitas pessoas pensam, mas não tenho a coragem que eu tenho de falar. Então o Ciro vem antagonizando com o Bolsonaro, inclusive chamando atenção para declarações do Bolsonaro que, segundo ele, não fazem qualquer sentido, como o Bolsonaro dizer que, enfim, o problema da saúde do Brasil principal seria tratar a cárie da mulher gestante, né? Então é uma parada que o Ciro vem atacando, né, como falta de projeto de fato para o país, né? E aí a gente consegue notar bem essa antagonização em relação ao Bolsonaro. O que é interessante dessa movimentação do Ciro mais à esquerda? Ao trazer o PSB para junto dele, tentar trazer o PCdoB também, ele tende a isolar o PT, que ficaria sem qualquer apoio nessa eleição, o que seria uma grande novidade, já que, por exemplo, o PCdoB apoia, né, as candidaturas do PT desde 89, né, gente? Então, desde a redemocratização, o PCdoB jamais teve jamais teve um candidato à presidência e, aliás, jamais apoiou outra pessoa que não fosse o candidato do PT. Então, nós estamos vendo que 2018 parece ser, de fato, um novo 89, assim, um novo momento em que o xadrez político pode aí vir a se reorganizar a partir, né, principalmente do enfraquecimento dos dois grandes partidos, né, que vinham liderando, que eram PT e PSDB. E aqui a gente também colocou o Guilherme Boulos, né, que vai disputar pelo PSOL, que é um cara, o Partido Socialismo e Liberdade, que é um cara que aparece aqui com basicamente 0,5% dos votos, né, nos dois cenários, mas que vem dando sinais muito claros de apoio ao Lula. Então ele vem sendo muito veemente, né, em relação à questão da prisão do Lula ser uma prisão arbitrária, de que não há provas contra o ex-presidente Lula. Então, trazendo o Partido Socialismo e Liberdade, que é uma dissidência do PT, né, galera? Vamos lembrar que o PSOL nasce de dentro do PT, de uma insatisfação com certos rumos que o PT tomou durante a primeira administração do Lula, mas mesmo assim, nessa eleição, escolhe-se um candidato um pouco mais ligado, né, ou um pouco mais relacionado, né, com o próprio ex-presidente Lula. E vamos lembrar que o Guilherme Boulos tem uma forte entrada com os movimentos sociais, né? Ele é um dos dirigentes do movimento dos trabalhadores sem teto no Brasil, né? E flerta aí também com movimentos como o MST, movimentos feministas, enfim, entre outros, né? Então é uma candidatura que tende a muito mais marcar uma posição, né? Nós sabemos que o PSOL, desde que foi fundado, né, vem sempre tendo candidatos à presidência da República, e eles chegam ali com basicamente 1%, 1,5% dos votos, mas em eleições que tem menos candidatos. Daí o pessoal aparecia com um quarto lugar às vezes, né, o que é uma parada que nos parece até um pouco irreal, já que não é o quarto partido com maior estrutura, mas nos parece ser uma candidatura que vai mais marcar uma posição do que propriamente disputar a eleição. É isso, galera. Espero que tenha ficado claro. Continue acompanhando a gente. Um abraço, até a próxima.